prosseguindo, eu coloquei também uma outra figura que vai aparecer para vocês, um outro slide, onde tem aí a cabeça da serpente real e o auditório acima. E um comentário que diz: o auditório em forma de serpente foi projetado por Pierre Louis e inaugurado em 1971. Acredite, esse é um auditório católico. Esse é um auditório do Papa. Por que eu estou falando aqui? Em escatologia nós tratamos sempre com muitas possibilidades, tá ok? O falso profeta, por Daniel capítulo 7, normalmente nós olhamos para um personagem, um religioso de Israel, que iria apontar para o anticristo, né, e dizer: olha, esse é o Messias esperado. Tá bom? Isso é uma possibilidade. Hoje, se você procurar no YouTube, se você procurar na internet, você vai encontrar diversos rabinos, ou seja, diversos profetas, né, israelenses, alguns dizendo que já estão até em contato com o Messias, outro dizendo que já encontrou a arca, e outro dizendo que, olha, o Messias está perto de se manifestar. Então, o momento que nós estamos vivendo é um momento, né, que realmente é profético, muito importante para a igreja acompanhar. Bom, esse então auditório católico, eu resolvi fazer o seguinte, para que as pessoas não façam uma crítica e colocar: não, porque você é evangélico, você está criticando os católicos. Não, eu peguei um site católico chamado Rainha Maria. Esse é o site, eu vou colocar o link aí para vocês e o comentário que ele faz, tá bom? No slide 14, ele faz um comentário, ele coloca: em 1964, começou o projeto ainda sob pontificado de Paulo VI, que originou uma sala no Vaticano com formato de cabeça de serpente e uma escultura horripilante com significado acatólico, aquele que não é de fato católico. Esse é o comentário de um site, Rainha Maria. Ele prossegue ainda, uma outra imagem que vai ser exibida para vocês, esse texto de um site católico reclamando, tá bom, do Vaticano criar esse auditório com formato de serpente. Ele diz: ela foi inaugurada pelo Papa Paulo VI em 1971. A escultura, que eu vou falar mais à frente, somente em 1977. E atualmente possui o nome de Sala de Audiências Paulo VI, sala com formato de serpente, tal como a serpente antiga, o diabo. Esse é um site católico, eu coloco o link aí no próximo slide, que vai ser exibido para vocês, mostrando que não são só os evangélicos que apontam esse site, tá bom? Esse auditório como sendo algo tenebroso, vamos colocar assim. Por quê? Porque a serpente, ela é um símbolo de Satanás. Satanás, ele é chamado de a antiga serpente em Isaías capítulo 27, versículo 1. Então a serpente, ela não é um símbolo cristão. Bom, eu vou colocar também um outro site, para ser sincero, né, um site católico, vai ser a próxima imagem que vai aparecer para vocês, slide 17. Esse site católico chamado O Catequista, ele defende, tá bom, o uso da serpente no cristianismo, e diz que esse auditório onde o Papa fala de dentro da garganta da serpente, onde ele fala entre as presas da serpente, esse site católico chamado O Catequista já defende como sendo algo normal, tá ok? E ele faz uso de João capítulo 3, versículo 14, que nós podemos ler esse texto, João capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Bom, vou comentar então sobre esse site O Catequista e a defesa que ele fez do uso da serpente como símbolo cristão, como símbolo de Jesus. A serpente que Moisés levantou no deserto, e Jesus ter citado essa serpente, por que Deus escolheu a figura da serpente para curar os israelitas no deserto? Bom, a serpente, ela é símbolo do pecado, ela é símbolo da ação de Satanás.
Então, quando Moisés levantou aquela serpente por ordem de Deus, e Jesus Cristo também disse, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que o Filho do Homem seja levantado, Jesus Cristo está dizendo, olha, convém que o Filho do Homem se torne pecado para salvar a humanidade. Ou seja, eu vou receber os pecados da humanidade. Mas isso não faz com que a serpente seja um símbolo do cristianismo. Você não vai encontrar em Atos dos Apóstolos, não vai encontrar em nenhuma epístola falando da serpente como um símbolo cristão. Na verdade, você vai encontrar no Apocalipse falando da serpente como um símbolo de Satanás. Então, no meu entender, não me convence essa postura dos católicos de utilizarem a serpente como símbolo do cristianismo. Eu vou colocar uma outra imagem aí para vocês, o slide 18. Esse slide, ele conta a história, né, de um encontro importante que a Igreja Católica do Ocidente, representada pelo Papa Francisco, ele fez com a Igreja Católica do Oriente, né, igrejas que estão divididas há quase 1000 anos, né? Então o Papa ele fez um encontro entre entre os dois, entre essas duas vertentes da Igreja Católica. E observe o símbolo, o bastão que esse Papa da Igreja do Oriente traz, né, com o formato de duas serpentes, tá bom? A mesma imagem, você vai ver também esse bastão numa figura, no slide 19, que vai aparecer aí para vocês. Então, o uso da serpente, né, pela Igreja Católica, né, não tem como você argumentar, dizer que a serpente levantada por Moisés e Jesus Cristo ser levantado na cruz, como Moisés levantou a serpente, que passa a ser um símbolo cristão. Não é. Ali foi um símbolo dizendo que Jesus Cristo se faria pecado por nós. Mas a serpente, ela não tem como ser um símbolo cristão. Ela é, em primeiro lugar, um símbolo de Satanás. Então, eu penso que a igreja jamais deveria fazer uso desse símbolo. Vou aproveitar aqui também para comentar que essa instituição, a Igreja Católica, como ela surgiu? Bom, os papas, né, os católicos contam a história de que ela surgiu com o apóstolo Pedro. Mas hoje a história já mostrou claramente que isso não é verdade. Essa instituição, ela foi fundada pelo Império Romano, no ano 313 depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino, ele simulou uma conversão, porque a história também mostra que ele nunca se converteu. Na verdade, ele, querendo fazer uso de mais um grupo de pessoas que ele via que era grande e era importante no império, que eram os cristãos, ele disse ter tido uma visão. Mas a história também mostra que ele nunca declarou fé em Jesus Cristo. Tá bom? Inclusive a vitória dele, ele declarou aquela vitória ao sol, porque assim ele estava agradando aos pagãos, aos cristãos, a todos os grupos do Império Romano. Se ele estivesse falando para os maias, ele também agradaria os maias, os astecas, os incas, porque ele sabia que praticamente todo o povo no mundo, de alguma maneira, adorava o sol. Os cristãos não adoram o sol, tá ok? Mas adoram Jesus Cristo, e um dos símbolos de Jesus Cristo é o sol da justiça. Então essa instituição, ela foi fundada por aquela besta de Daniel capítulo 7, que é o Império Romano. A besta que nós estudamos no primeiro dia, tá ok? Ela fundou essa instituição. Não? Então nós falamos isso com todo o respeito aos católicos que possam até estar vendo essa palestra. Você criticar não é desrespeitar. A história mostra isso, que Constantino, na verdade, ele nunca foi um cristão. Ele criou uma instituição para ele, né, e essa instituição religiosa ele chamou de Católica Apostólica Romana, tá bom? E essa instituição é que nós estamos falando, que infelizmente traz esse símbolo de serpente. Então não é estranho um império que tem, aparece em Daniel como o quarto animal ou como uma besta, tá bom? Esse império resolve organizar uma instituição. Essa instituição também, ela adota até hoje, todos sabem, uma série de símbolos pagãos.
inclusive esse símbolo que é a serpente, porque a serpente não é um símbolo cristão, né? O site aí também que defendeu, eu discordo totalmente desse site.